Estamos estudando o capítulo 2 do manual Vem e Segue-me. Essa semana o manual separa 5 temas de estudo, que a gente procura aplicar em nossa vida de uma forma prática, não só teórica ou como um conteúdo histórico. A experiência vivida pelo jovem Joseph é perfeitamente aplicável hoje na nossa vida. Acompanhe esse vídeo e descobre como isso é maravilhoso. Isso porque Doutrina e Convênios é um livro de respostas. As revelações desse livro são respostas sagradas que foram dadas para pessoas corajosas que ousaram procurar o Pai em oração. Exatamente como Joseph Smith, quando se encontrava confuso sobre as religiões, quando ele desenvolveu uma preocupação sincera sobre a situação da sua alma. E isso a gente sabe bem como é. Ficar com dúvidas em nossa mente depois de estudar ou depois de ouvir algo que a gente considera importante. Dessa experiência incrível que foi a primeira visão, além de todo o conhecimento que ficou claro e começou a ser revelado, fica um grande exemplo de ação a ser tomado. Joseph não ficou esperando. Ele fez perguntas, ele estudou as Escrituras, ele ponderou e ele finalmente perguntou a Deus para obter respostas. E podemos todos seguir esse mesmo processo e obter o mesmo resultado. Descobrir a ser verdadeiro o testemunho de Tiago, que um homem que necessitasse de sabedoria podia pedi-la a Deus e obtê-la, sem ser repreendido. O manual descreve: todos nós podemos receber, se não uma visão celestial, pelo menos uma visão mais clara, iluminada pela luz divina. Por isso, há ênfase em estudar e entender esse primeiro tópico de estudo dessa semana. Joseph Smith é o profeta da restauração. O Senhor preparou Joseph assim como ele preparou o caminho para todos os outros profetas. E vemos neles muita coisa em comum, mas principalmente, os que buscam a verdade fazem algo a respeito. Se realmente estamos buscando, nós encontramos no relato e no exemplo do profeta as ações e as decisões que ele tomou até encontrar a verdade, que vamos a partir de agora, se ainda não fazemos, aplicar na nossa própria vida. Começando pelo versículo 8. Durante esses dias de grande alvoroço, a minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. Talvez nós precisamos iniciar pela observação, pela ponderação do que nós já temos conhecimento. No versículo 10, em meio a essa guerra de palavras e divergências de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo: o que deve ser feito? Quando nós observamos e ponderamos, nós vamos conseguir formular nossos questionamentos, assim como o jovem Joseph Smith também formulou os questionamentos dele. No versículo 11, em meio à inquietação, li um dia a epístola de Tiago, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós temos que nos dedicar ao estudo e à leitura. No versículo 12, refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava da sabedoria de Deus, era eu. Nós também temos que dedicar várias horas por dia para a reflexão das coisas que nós lemos. Para isso, nós precisamos nos afastar com muita urgência das distrações que o mundo oferece, como o entretenimento, as redes sociais. Seguindo no versículo 13. Finalmente, cheguei à conclusão de que teria que permanecer em trevas e confusão, ou fazer como Tiago aconselha, isso é, pedir a Deus. E eu resolvi pedir a Deus, concluindo que se ele dava sabedoria aos que tinham falta dela e concedia liberalmente, sem censura, eu podia aventurar-me. O exemplo encontrado aqui no versículo 13 é incrível. É o nosso momento de escolha. Esse momento todos nós passamos muitas vezes na vida. Óbvio que ele podia se aventurar, assim como cada um de nós também pode, e obter uma resposta de Deus sem censura. Já no versículo 14 nós encontramos: assim, seguindo a minha determinação de pedir a Deus, eu retirei-me para um bosque a fim de fazer a tentativa,
Era a primeira vez na vida que fazia tal tentativa. Aqui temos esse exemplo de que no processo de encontrar a verdade, nós vamos precisar fazer coisas que ainda não fizemos para conseguir resultados diferentes. No versículo 15: depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos do meu coração. É preciso um planejamento das nossas ações. Nada de sair fazendo as coisas aleatoriamente, movidos pela emoção. Tudo tem que ser planejado. No versículo 23 nós temos: isso me levou a refletir seriamente na época. Quão estranho era que um obscuro menino de pouco mais de 14 anos de idade fosse considerado suficientemente importante para atrair a atenção dos grandes das seitas mais populares da época, criando neles o espírito da mais implacável perseguição e injúria. As nossas adversidades, ao escolher o caminho certo, também é um grande testemunho de que realmente escolhemos o caminho certo. Então é muito útil a gente entender que, fazendo a escolha certa, muitas vezes a vida pode ficar um pouco mais difícil. E por fim, o exemplo da determinação descrita pelo profeta no versículo 25. Ele sempre defendeu que ele tivera uma visão, e ele defendeu até a sua morte. Essa determinação que é inspiradora é um grande testemunho de que o Pai e o nosso Mestre Jesus Cristo escolheram a pessoa certa para restaurar o Evangelho nos nossos dias. No próximo vídeo nós vamos continuar estudando esse capítulo, abordando o segundo tema proposto pelo manual. Se eu perguntar com fé, Deus responderá. Então fica ligado assim que ele estiver disponível. Até lá!